Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pedro aqui. E hoje eu vou fazer análise da Raia Drogasil, uma empresa que atua no segmento de varejo. E aí acaba que deixam a Drogasil de lado, deixaram lá no passado, porque a empresa de lá para cá apresentou um crescimento excepcional, como a gente vai ver. Muitos analistas até hoje em dia preferem fingir que não viram, preferem não analisar a empresa, deixam de lado as suas análises, exatamente porque ela foi um caso à parte, um caso excepcional dentro do varejo brasileiro que deu certo. Para falar um pouquinho da Raia Drogasil, estou aqui dentro do Fundamentei. A gente vem aqui, ó, na parte de valuation, tá? A gente consegue ver, ó, se a gente for olhar as métricas, ó, de preço sobre lucro para o chão histórico, a gente vê que ela era negociada ali, ó, na casa dos 65 de preço sobre lucro, 64, 50. Assim, hoje em dia está 46 vezes o preço sobre lucro. Quando a gente pega qualquer métrica aqui, né, preço sobre fluxo de caixa, a gente vê, ó, 50 vezes, 45 vezes o preço sobre fluxo de caixa. Então, assim, é uma empresa basicamente ali negociada a múltiplos altos. Se a gente olha até os ajustados, né? Você vê que esse valor do ajustado ainda está maior do que o preço sobre lucro normal, tá? 40. Então, assim, uma empresa que atua no segmento do varejo, ela é a fusão ali da Droga Raia com a Drogasil. Então, juntaram as duas e construíram a Raia Drogasil, ó. Teve essa fusão, e aí a gente construiu essa empresa que pegou excepcionalmente, quando a gente vai olhar aqui a cotação, nos últimos 10 anos, um retorno ali de 780% para o seu acionista. Então é um baita retorno, porque ela basicamente consegue ter um case excepcional de crescimento dentro do varejo, que por mais que atue com margens baixas, o que muitos analistas, né, falam que o varejo, como eu disse, não tem diferenciação, margem baixa, ela conseguiu mesmo assim entregar um resultado excepcional. Então vamos dar uma olhada aqui na Drogasil, no site DR deles. E aqui eu gosto de pegar 3 documentos para começar a análise. O primeiro é o formulário de referência. Aqui você encontra dentro da parte de serviço ao investidor, documentos ACVM. E também peguei ali dentro da central de resultados, tanto o relatório de resultado, né, release do segundo trimestre, e também a parte de eventos. Eu peguei apresentações, eu peguei a apresentação aos investidores, a apresentação. É isso que a gente vai ver aqui agora. Tá? Aqui é a apresentação institucional da empresa. Só que antes da apresentação institucional, eu gosto de, no formulário de referência, que foi naqueles documentos, eu pegar essa parte aqui, ó, que é o índice na parte 1, atividades do emissor. Eu gosto de dar uma olhada tanto no histórico quanto na descrição das principais atividades. Então, é de extrema importância que você esteja começando a fazer análise da empresa. Olhe isso para você entender quem é, porque aqui ele faz realmente um breve histórico, né? Quem é a empresa. E ó, é líder no faturamento do número de farmácia no varejo farmacêutico brasileiro, criado em 2011 pela fusão da Droga Raia e da Drogasil. Mais de 200 anos de história. E aqui ele vai contando a trajetória ano após ano da Drogasil, tá? Não vou fazer essa análise aqui para vocês, porque eu vou explicar ao longo do vídeo. A gente consegue ver as expansões da empresa, ó. Que era a Farmácia Raia, Droga Raia, a Raia em 86, mudando as logos. Aí virou a Raia em 2022, a gente tem o histórico da Drogasil. E aí, a gente, quando teve a junção, a gente teve a criação da Raia Drogasil. E aí, ó, nas principais atividades, a gente consegue ver o que é que ela faz, né? Então, esse aqui é um ponto chave se você quer entender como analisar uma empresa. Porque se você não entende o que é que ela faz, você não vai conseguir analisar. Porque uma empresa não é um ticket no seu home broker, não é só um código, é um negócio por trás. Quando você investe no negócio, você tem que entender de fato que é aquele negócio que você está investindo, né? Então, a gente consegue ver, ó, que é líder no mercado brasileiro de farmácias e receita bruta. A Raia Drogasil nasceu em 2011 como um dos 10 maiores grupos varejistas do Brasil. Pedro, vende remédio, farmácia, não deveria ser ali ligado ao setor de saúde? Olha, ela vende remédio, ela vende outros produtos também nas suas farmácias, mas é varejo. O case da Drogasil não é um case ali que você está vendendo medicamentos, digamos assim, do setor de saúde. O case aqui é varejo. Então, quando a gente analisa a Drogasil, a gente tem que analisar com a visão de varejo. Porque a tese principal da Drogasil é crescimento dentro do setor de varejo. E é isso que a gente está olhando aqui. Tem uma participação de 15,1%
mercado. Então, assim, a cada R$100 que são vendidos de medicamentos no Brasil, na parte de farmácias, 15,1%, ou seja, R$15 a Drogasil. Isso aqui é um percentual muito alto dentro do Brasil. E todas as outras informações que tem aqui, eu vou listando para vocês dentro da apresentação institucional, porque eu já dei uma lida inteira no formulário de referência, e aqui eu vou batendo os pontos com vocês. Então vamos para a apresentação institucional da Drogasil. Então, ó, mais de 200 anos de história, a gente consegue ver ali também, ó, e tem mais de 2.800 farmácias presentes em todos os estados brasileiros, então espalhada por todo o Brasil, 437 milhões de clientes ativos dos últimos 12 meses de 2023, um trimestre até 2022, né? 2022, um trimestre de 2023, uns 12 meses, tá? LTM quer dizer Last 12 Months, ou seja, meses. 345 milhões de atendimentos também nos últimos 12 meses, 33 bilhões de receita. Ela tem ali, ó, uma nota AAA, isso classifica ela, né, como uma boa empresa, como um grau excelente. Isso quer dizer que caso ela venha pegar dívida, ela consegue ali se endividar a um custo baixo, isso é excelente. Mas tirando isso, eu não gosto mais de utilizar esse ranking aqui, tá, de rating para outra coisa. Como a gente viu, ó, 15,1% de participação no mercado, então ela tem uma fatia muito grande dentro do mercado de farmácias no Brasil. NPS, que é a métrica de avaliação ali, ó, Net Promoter Score, 90, é uma métrica bem alta, e 67 em aplicativos. Aberturas de 780 farmácias de 2023 a 2025, então é o guidance. Isso quer dizer o quê? Eles têm uma projeção de abrir 780 farmácias de 2023 a 2025, uma meta bem usada, mas porque a Drogasil vem entregando super dentro dos parâmetros. É a farmácia número 1 em receita e número de lojas hoje no Brasil. Quando a gente vai entender um pouco mais do mercado, a gente consegue ver que a população está envelhecendo muito. O mercado de fármaco, ele vem numa taxa de crescimento anual de 13% ao ano. Então, se a gente pega de 2000 até 2022, a gente consegue ver ali, ó, que tem uma taxa anual de crescimento todo ano crescendo ali na média 13,2%, isso é uma taxa elevadíssima. A gente também vê ali, ó, que é um mercado fragmentado dentro da parte de fármacos. Então, basicamente, no Drogasil a gente tem poucas farmácias que dominam o mercado. O Drogasil tem uma participação bem alta. Aí ele bota a Abrafarma aqui como a segunda, que tem 16,1%. Depois ele bota outras redes, associações e franquias e independentes. Então, por ser um mercado muito fragmentado, ainda tem um espaço muito grande para a Drogasil dominar e crescer. População média ali, ó, população brasileira. População brasileira ali, ó, acima de 65 anos. A gente tem ali mais, de 2020 a 2030, mais de 10 milhões de idosos, espera-se ter, e consequentemente mais idosos, mais medicamentos e consequentemente mais vendas para a Drogasil. Quando a gente pega os últimos 11 anos aí, ó, de crescimento, a gente vê, ó, farmácias, número de quantidade, ó, crescendo 3 vezes basicamente, tá? Receita 7 vezes de crescimento e EBITDA 8 vezes. Muito, muito alto, tá? Então vocês conseguem entender que o case da Drogasil é um case de crescimento. Enquanto a Drogasil estiver crescendo, abrindo farmácia e rentabilizando em cima delas, a gente consegue ver que a Drogasil vai continuar fazendo um trabalho excelente e a sua tese vai se permanecer. Então lembre-se aqui, case da Drogasil é um case de crescimento. O foco que a gente tem na Drogasil é a sua expansão. Quando estiver expandindo, a Drogasil está cumprindo ali o seu papel, a sua estratégia. A estratégia até 2025, né, aumentar a fidelidade, aumentar o engajamento dos clientes, aumentando o nível de satisfação, porque tem várias marcas ali dentro, não é só a Raia nem a Drogasil, como a gente vê. Quando a gente pega NPS da farmácia, como a gente havia falado, de 90, então a avaliação dos clientes de 90 pontos, muito bom. Evolução dos clientes, a gente vê que 2022 do segundo tri para esse segundo tri de 2023, a gente teve um aumento de 45 para 47 milhões, só que os clientes assíduos, que são os frequentes, subiram de 5,8 para 6,3, 2,3 milhões aqui a mais. E também a gente tem, ó, 39 para 41 milhões de novos clientes. E a gente tem ali a gente tem de 39,3 a 41,2 o número de clientes ali pontuais. Então a gente está com um aumento do número de clientes excelente. Frequência das compras, os clientes pontuais geralmente compram ali 5 vezes no ano, enquanto os assíduos compram
22 vezes, 4 vezes. Isso ali é um número grande, tá? Às vezes uma pessoa vai 22 vezes no ano fazer alta. Esse aqui é um ponto bem chave, tá? Da Drogasil, bem importante, uma taxa de retorno ali acima de 20%. O que é que seria líquida de o que é que seria líquida de canibalização? Nada mais é do que, geralmente, principalmente quando a gente tem várias farmácias próximas, a gente tem uma raia. O que seria essa parte líquida de canibalização? A gente tem ali, basicamente, duas farmácias, uma raia, Drogasil, basicamente, pode ser que uma esteja na frente da outra. Isso leva com que ocorra uma canibalização, ou seja, uma está roubando do cliente da outra. Então, líquida de canibalização seria fazendo esse perdas de clientes, porque geralmente a gente pode ter uma farmácia em frente à outra, tá? Farmácias muito próximas. Então, vocês veem que ela tem espalhada basicamente por todo o Brasil. A Drogasil é espalhada basicamente por todo o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e boa parte, e o Sudeste também, basicamente todo, né? A raia é mais no Sul e Sudeste, porque a raia não atua na parte Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. E no que está listrado, né? Basicamente tem raia e Drogasil. Vários centros de distribuição espalhados pelo Brasil e mais 2 centros de distribuição no Norte, que isso é a velocidade de entrega, aumenta ali basicamente sua capacidade. No que se diz a cobertura populacional, ela cobre 93% da população de classe A e 54% classe AB, então a gente já consegue ver que é um público voltado ali para quem tem mais dinheiro, uma classe mais alta, tá? E quando a gente vem para o market share, a gente consegue ver que no Brasil, do ano passado para cá, está aumentando cada vez mais sua participação dentro do mercado. No que se diz respeito a São Paulo, tem uma dominância basicamente ali de 1/4, mais de 1/4 basicamente, ó, domina do mercado aqui de São Paulo e está se espalhando para o Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Isso aqui é um ponto muito chave, porque São Paulo é um mercado que ela já domina. Agora, o foco tem que ser se espalhar para os outros estados do Brasil, que basicamente é onde ela tem uma dominância, um share menor. Em termos de venda, a gente vê que em 2022 a Raia Drogasil vendeu bilhões, 2,3 vezes a mais do que o segundo concorrente, então é um número bem relativamente alto. Quando a gente pega o guidance de abertura, planejam abrir 260, enquanto o segundo concorrente, daqui, salvo engano, é a Pague Menos, abrir 130 lojas, então 2 vezes mais do que o segundo concorrente. Venda média por loja, 930 milhares por mês, conta 780, muito próximo ali da segunda. E uma margem de contribuição de 107 ali por loja. No que se diz respeito ao digital, a gente consegue ver que está aumentando basicamente, ó, os canais digitais está aumentando tanto as vendas como a penetração. Então está aumentando cada vez mais o percentual de receita vindo do digital. Isso é muito bom, porque hoje em dia as pessoas basicamente estão fazendo ali suas compras no digital para receber em casa. Basicamente, eu quando compro Drogasil, eu simplesmente vou lá. E se eu não quiser passar para uma farmácia, eu mesmo peço aqui no meu aplicativo, 30 minutos ou até 2 horas chega aqui na minha casa. Então se eu não tiver com nenhuma urgência, geralmente peço para entregar. Ou no mais tardar, tem a opção de chegar em um dia, no próximo dia útil. Então assim, estão fazendo todo esse trâmite de entregar para o cliente não tenha que sair de casa. Ou você pode comprar no aplicativo e buscar, porque geralmente também não quer enfrentar a fila. Então, quando a gente vê os mix do canal digital, a gente vê que 62% do digital é do aplicativo. Aí você pode comprar por site, por rede social, por desktop, que seria o computador. Então, basicamente, o aplicativo domina ali o que vende, né, dentro do digital da Drogasil. E quando a gente vê na parte de entrega, esse CIR é o maior de todos. É o compre e retire. Então, você compra no aplicativo e vai na loja retirar. Até 2 horas, 21%, e a mais noite, 11%, e no super basicamente a população que compra no digital, compra para retirar na farmácia. É um sistema super rápido, se paga pelo aplicativo, então termina que você não enfrenta aquilo, que eu gosto bastante desse serviço. Aqui dentro do sistema da empresa, a gente consegue ver que não tem somente a Droga Raia e a Drogasil. Eles têm agentes de saúde da comunidade, adesão medicamentosa, medicamentos de dose unitária, que é CFI, medicamentos manipulados, medicamentos especiais. Tem essa jornada de condição especial, novo serviço de saúde,
É a Ampli Médica, prontuário de saúde, solução de saúde para a empresa, que é business to. Eles têm um negócio muito, muito grande, eles têm um ecossistema gigantesco. Então, quando eu voltar para o site lá, eu mostro para vocês basicamente mais empresas. Voltando aqui, a gente consegue ver, ó, e eles têm, ó, sobre a Raia Drogasil, quem somos, eles têm, ó, olha o ecossistema deles, ó. Varejo multicanal marketplace, Droga Raia e Drogazil. Aí marcas próprias, se você for na Drogazil, você sabe que eles têm essa marca Needs, que basicamente muito é uma marca própria deles. Tem NutriGood, CareTech, Vegan, parte de consultas e exames que a gente estava vendo lá, parte de especialidades, promoção de saúde, engajamento e fidelização com RD Ads, que seria parte de anúncio deles, pontos sticks, que a cada compra que você faz, você ganha pontos que pode trocar por desconto na hora de realizar compras. Fora que eles também têm marketplace, né? Então eles conseguem vender produtos de outras pessoas nos seus aplicativos e, consequentemente, rentabilizar em cima disso. Tá? Então, mais uma vez, excelente que a Drogazil tem. Voltando aqui, a gente também consegue ver que as despesas, ó, administrativas vêm crescendo ao longo do tempo. Pedro, isso não é uma coisa ruim? Só que quando a gente vê em comparação ao todo de receita bruta, continua em 3,5%. Aumenta, mas não aumenta tanto. Quando a empresa está crescendo tanto que nem a Drogazil, consequentemente vai aumentar a despesa administrativa, a despesa operacional, porque se você tem mais loja, tem que aumentar de fato o valor da despesa. Afinal de contas, você está tendo um guidance de abertura muito grande. Como a gente vai ver, eles abriram muitas lojas no último trimestre. Então, por mais que a despesa administrativa esteja aumentando, como a gente pode ver aqui, ó, por valores, chegando até 1,2 bi, a gente consegue ver que o percentual ali sobre a receita bruta ainda é muito pouco, 3,5%. CAPEX é a parte de investimento que eles fazem, tá? Que é o Capital Expenditure, investimento imobilizado. O percentual ali de 3,7% da receita também. Vem sempre investindo essa parte, ó, de CAPEX de abertura. É o CAPEX, dinheiro que eles investem para abrir novas lojas. Então percebam que a maior parte do CAPEX basicamente é tanto para abertura ou para logística. Então, basicamente, é onde eles despendem mais dinheiro, ou para abrir loja, ou para fazer a questão da logística. Aí tem a parte de transformação do digital. As fases da empresa também é bem legal a gente ver. Ó. Então, a fase 1, que gira ali 2011 e 2017, foi a fase de fusão, sinergia, ganho de eficiência. Depois, a fase 2 foi de 2017 a 2019, que foi investimento da parte para aumentar a margem bruta. A fase 3 foi margem de contribuição, mais despesas gerais e administrativas, que foi de 2020 a 2023. E eles estão querendo agora a próxima fase, que é a fase 4, que é rentabilizar em cima do digital. Ou seja, quer aumentar o número de clientes no digitais e, consequentemente, vender mais, porque é uma rentabilidade maior, né? Porque se você vende mais no digital, consequentemente, ali você vai ter gastos menores com qual vai ter gastos menores gerais, o que isso é uma coisa excelente, visto que você reduz custo, e no setor de varejo você reduzir custo é uma coisa excepcional, tá? Então, o foco deles agora é rentabilizar em cima do digital. Você não precisa ter tantas pessoas dentro, loja trabalhando, porque basicamente o digital você consegue reduzir todos esses custos, tá? Então, é a nova fase da Drogazil que a gente vai buscar. Então, para a apresentação institucional é isso. Vamos pegar o resultado aqui, ó, do próximo trimestre. Para quem não conhece, isso aqui é a Droga Raia, é a Drogazil, provavelmente eu estou cobrindo aqui, né? Vocês não a Drogazil, mas acredita em mim que tem uma foto da Drogazil bem aqui atrás de mim, tá? Destaques, né, do trimestre. 2.800 unidades em operação, então nesse trimestre abriram 64 lojas, em 3 meses abriram 64 lojas. Um número de abertura muito grande. Como a gente viu, o share 15% é muito alto. A gente vê ali, ó, um crescimento da receita de 18%, crescimento de lojas maduras em 7%, comento já sobre isso. Lucro aumentando 3,9%, crescimento de 1,6%, margem de 3,9% líquida, né, e 3,6% de crescimento. Mas eu gosto de olhar no fundamentei essas métricas que ficam muito mais visual para a gente. Empresa valendo 48 bilhões de mercado, ou seja, uma empresa ali mid cap, né? Então ali não é small cap nem large cap, mas tem um valor bem significativo, tá? Bem representante.
Então aqui, ó, inauguramos 64 novas farmácias no segundo TRI, encerraram 3, terminaram com 2.807 unidades, totalizando 27% da farmácia em processo de maturação. Lojas que completaram um ciclo de maturação. Isso quer dizer que lojas que ainda têm potencial de crescimento, de aumento de receita e rentabilidade. Porque quando abrir uma farmácia nova, por exemplo, você simplesmente abre uma farmácia nova. Eu vou lá. Geralmente leva um tempo para que as pessoas olhem, conheçam, vão, virem cliente frequente da loja. Então, geralmente leva ali em 4 anos para a loja ficar madura. Então, nesse processo até chegar na maturação, nos 3 primeiros anos, a empresa ela tem um potencial de receita e crescimento. E a gente está falando que 27% ainda está em processo de maturação. Guidance de abrir 260 lojas, né, por ano. Isso dá 780 até 2025. Então a meta deles é abrir 260 por ano de 2023 a 2025. Bastante coisa. Número de farmácias a gente consegue ver, ó, basicamente crescendo ano após ano, crescendo trimestre após trimestre, não é nem ano após ano, é trimestre após trimestre. Isso mostra o quê? Case de expansão total, crescimento acelerado, investimento alto. Tá? Então aqui o foco não vai ser distribuir dividendos, o foco é crescimento. Enquanto estiver crescendo, está dando certo. Portfólio de farmácia por distribuição etária, ou seja, a idade das farmácias, né? Vocês podem ver que a parte madura são 73%. E a farmácia que está em ano 1, ano 2 e ano 3 é uma parte menor. A gente está falando de 9,8, 16. A gente está falando ali basicamente de 26, 9. A gente está falando aqui, ó, 9 com 9, 18, 18 com 8. A gente está falando ali de 26, 27%, né? Como estava lá em cima. De farmácias que ainda estão para maturar. Então ainda tem espaço para rentabilizar. Quantidade de municípios, então, também, eles não abrem só farmácias em municípios que já tem. Eles abrem novos municípios que não tinha farmácia nenhuma, o que é muito bom, porque consegue ter penetração dentro de outros lugares, o que aumenta as vendas. No que se diz respeito à composição, abriram basicamente, né, nos últimos 12 meses, São Paulo abriu 25%, depois a gente teve aberturas no Sul, 17%, 20% no Sudeste, 11 no Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Tá? Mas quando a gente pega a composição atual da empresa, a gente consegue ver aqui, ó, 2023, 42% das farmácias ainda estão em São Paulo, ou seja, eles ainda ali estão precisando diversificar bastante e expandir bastante para outros estados. E quando a gente vê por classe, ó, percebam que 17% só é popular, 44% é híbrida, ou seja, tá ali no bairro nobre e popular, e 40% nobre, então a farmácia voltada correndo. Esse gráfico aqui a gente já tinha visto na apresentação, né? O mix de canal também. Receita crescendo trimestre após trimestre, tá? Isso é muito bom, mas você não pode deixar se enganar. Por que não pode deixar se enganar? Porque por mais que a empresa esteja crescendo trimestre após trimestre, se ela está abrindo muita loja, é esperado que a receita cresça. Imagina que você tem uma loja e essa loja receite R$10. E você abriu outra loja. E agora a sua receita no trimestre foi 20. Você diz, nossa, cresceu 100%. Ah, esquecendo um ponto muito importante. Uma loja, 10 de receita. 2 lojas, 20. Primeira loja não aumentou as vendas. Primeira loja está receitando. E aí a gente tem uma métrica que é vendas de mesma loja, tá? Ou SSS, famoso Same Store Sales. E a gente vai ver as mesmas lojas que já existiam, excluindo as lojas novas, o quanto que a gente está tendo das lojas que já existiam. Então a gente tem que analisar o Same Store Sales para ver se as lojas que já existiam estão rentabilizando ou não. Lá embaixo, a métrica que mostra isso para a gente. Na composição da receita, a gente vê que 1/5 basicamente é representado por perfumaria. OTC são os medicamentos isentos de prescrição, 21%. Genérico, menor parte. E medicamentos de marca, 41%. Então, quem mais domina é marca, perfumaria e depois os isentos de receita, medicamentos isentos. Olha aqui, ó.
Crescimento de mesma loja, varejo. Então, ó, a gente vê que no último trimestre, as mesmas lojas que já existiam cresceram 10% a receita. Então, é como se tivesse 10 de receita uma loja, e no outro trimestre cresceu 10%, ou seja, 10%, 10, 1. Agora a receita é 11. A mesma loja está rentabilizando mais, isso é muito bom. Crescimento de lojas maduras. As maduras cresceram 7,6%. E aqui, crescimento de venda consolidada. Eu estou vendo todas as lojas madura, nova, todas as lojas que abriram, tudo 18%. Então, por mais que a gente olhe o crescimento de venda no geral, que é 18%, a gente não pode deixar de olhar as vendas de mesma loja, tá? É muito importante ver isso e também ver as lojas maduras. Porque se as lojas maduras também não estiverem rentabilizando, lascou, né? Se não rentabilizar mais, vai ficar parado, vai ficar estagnado, não dá. Então percebam que é um case bem redondinho, um case que está passando basicamente em todos os filtros, né? Passando com, não é na média, tá passando com nota 10, né? Uma margem bruta de 28%. É uma margem baixa, tá? No que diz respeito a comparado com outras empresas, mas tem que entender que é varejo. E varejo tem margem baixa, é por isso que muitos analistas, eles não gostam do varejo, porque tem margem baixa, dizem que é produto. O que quer dizer diferenciação de produto? Ah, aquele remédio que você vende ali na farmácia A é o mesmo remédio que na farmácia B. Não tem diferenciação. De fato, não tem. Mas isso não quer dizer que só porque o produto não fica vendendo mais. Você pode ter uma experiência diferente na loja, pode ter melhor qualidade, mais organizada, tratado, uma experiência diferente lá dentro. E a Drogasil está mostrando isso porque a gente viu o crescimento, a geração de valor ao longo do tempo. Então, muitos analistas quebraram muito a cara da Drogasil lá atrás porque não analisaram ela da forma correta, deixaram de lado e, consequentemente, deixando de lado, hoje em dia, meio que pagam um preço, né? Não querem assumir os seus erros por causa disso. Mas eu acho que melhor do que você errar é você aprender com os seus erros, tá? Então, assim, esse tipo de varejo contradiz muitas teses que a gente vê por aí. Tem margem baixa, então tem que ficar de olho na dívida, esse é um ponto muito importante. Só que é um varejo que tem uma excelente execução de operação. Isso aqui não tem como se negar. E esse foi o ponto que, como eu disse, muitas pessoas negligenciaram a Drogasil lá atrás. Não olharam que não era só um varejo comum. Era um varejo com a excelência de operação. Isso fez a Drogasil basicamente atingir o patamar que ela está hoje em dia. Despesas com vendas. A gente vê ali ó, que em termos de receita está bem alinhado. Então isso aqui não pode subir muito. Tá? 16% da receita bruta é gasta com venda. Tá? Porque as despesas não podem aumentar muito, porque a margem da empresa é baixa. Você tem uma margem baixa, a gente vai ver a margem da Drogasil é 3%. Você tem uma margem baixa, o que acontece é que simplesmente, ó, pegando os números da Drogasil, podem olhar que a margem da Drogasil é 3%. O que é que isso quer dizer? E se você tem ou um endividamento muito alto, sua dívida não está controlada, as suas despesas começam a crescer a níveis muito grandes, você vai perder margem, vai ficar no prejuízo. Então assim, percebam que o endividamento da Drogasil ó, sempre foi super tranquilo, 0,6, 0,4 em relação ao EBITDA. Então a gente tem a dívida líquida EBITDA de 0,6, super controlado. E ela sempre manteve essas margens, então sempre foi uma empresa que conseguiu controlar ali as suas despesas, tá? Então, pontos para se olhar na Drogasil. Despesas, tá? Venda, geral administrativo com produto, marketing, endividamento da empresa que não pode ser alto, tá? E a taxa de abertura. Drogasil está abrindo loja, continua sendo um excelente case. Está expandindo, está dominando. Agora a gente volta aqui, ó. A gente consegue ver, ó. Basicamente que as despesas com venda em termos de percentuais ficam alinhadas ou baixando, o que é excelente. Pedro, mas aqui a gente está vendo que está aumentando. Sim, mais uma vez, abrindo mais loja, vende mais. Termos consolidados, em termos numéricos, valores nominais, aumenta. 1,3 bi, 1,4, 1,5, mas tem que ver em relação à receita bruta. Não é em termos nominais, porque em termos nominais vai aumentar de fato, porque se você está abrindo mais loja, vai ter mais despesa. Mas tem que ver em termos nominais que está reduzindo. Excelente.
Margem da empresa de contribuição 12%, mais uma vez, é uma baixa, tá? Por que margem baixa? Porque varejo, tá? Então assim, tem que entender isso para investir na empresa. Se não aceitar a margem baixa, não investe. No que se diz respeito à despesa geral administrativa, é um valor ali relativamente estável. Vocês podem ver que está em 3,5, 3,4. Então a empresa sempre controlando as despesas. E é por isso que ela tem uma excelência na sua operação. Tá? Sempre alinhado, sempre falado. Quando a gente fala do EBITDA, a gente está vendo ali, basicamente, que o EBITDA está 8,5, aumentando o EBITDA, é excelente. Eita. EBITDA não recorrente. Depreciação, lucro. A gente vê no Fundamentei que é melhor, parte de caixa. Endividamento da empresa, como eu disse para vocês, mais uma vez, olhem no que se diz respeito ao endividamento que a empresa pode ficar muito endividada. Aqui ele coloca 1,2, né? Porque ele soma a dívida de curto e longo prazo, que dá 2,4. No Fundamentei, talvez esses mesmo 2,4. Tira o caixa, fica 2 bi. Porque o que é dívida líquida? É a dívida bruta, que é a dívida de curto prazo mais de longo prazo, menos caixa, né? Então 2 bi, então 2,4 bi com menos 300 milhões, dá 2,58 bi. Tira os recebíveis descontados. E aí a gente vai dividir pelo EBITDA, né? Só que esse EBITDA aqui ele colocou menor do que o do Fundamentei, né? O EBITDA do Fundamentei está 3,6 bi. Esse EBITDA daqui ele coloca 700, ó, cadê? 727 por trimestre. Só se ele estiver fazendo essa conta aqui por trimestre, não por ano. Aí pode ser. Porque no Fundamentei a gente tem EBITDA de 3 bi anual. Quando a gente joga aqui, ele está colocando 1,2. Esse 1,2, ó, o EBITDA ajustado no semestre dá 1,3. Quando a gente anualiza isso aqui, dá 2,6. Lá no Fundamentei, o EBITDA dos últimos 12 meses tá 3 bi. Então, provavelmente essa diferença da dívida líquida e EBITDA está vindo daqui, desse ajuste, né, que ele faz. Pegando no trimestral, fazendo a comparação, né, do EBITDA, o EBITDA trimestral aqui tá dando, ajustado, está dando 767, enquanto no Fundamentei a gente tem exatamente essa diferença. Se a gente parar para ver, ó, a gente tem 700 milhões aqui no ajustado, e quando a gente vai no Fundamentei, a gente consegue ver, ó, que é 1 bi. Essa diferença de 300 milhões é que está causando esse impacto na hora de ver a dívida líquida EBITDA, né? Porque aqui está 0,6 e lá ele faz essa comparação e está 1,2, tá? Aqui no endividamento. Então essa diferença de 0,6 do Fundamentei para cá se diz respeito ao ajuste do EBITDA, tá? Pedro, eu quero entender o que é esse ajuste do EBITDA. Aí ele coloca aqui, ó. O ajustado 700 milhões com crescimento ao mesmo período. Ó, registramos no acumulado no primeiro semestre um EBITDA ajustado de 1,3 bilhões, né? Crescimento em relação ao mesmo período, uma margem de 7%. Obtivemos ganhos estruturais de alavancagem da operação em função do crescimento de loja madura acima da inflação, que neutralizaram a pressão pontual gerada pelo menor reajuste CMED primeiro semestre e a forte base de comparação em picos pandêmicos, efeito negativo teste de Covid em 2022. Por fim, considerando apenas o varejo, sem a consolidação da Forbio, que é mais uma linha deles, nosso EBITDA acumulado no semestre cresceu 21%. Então, esse EBITDA ajustado são alguns ajustes que ele faz,
tá? Em relação ao divulgado pelo IFRS, que é um modelo padrão que a gente tem para todas as empresas. E basicamente o que acontece é que esse ajuste faz com que fique menor, tá? Esse CMED basicamente é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, tá? Então, teve um menor reajuste do CMED. Isso mostra o quê? Que não teve reajuste no preço dos medicamentos, consequentemente, dados menores, tá? Mas mesmo se a gente olha o EBITDA ajustado e não o EBITDA do IFRS, 1.2 ainda tá um valor super tranquilo, tá? Lembrando que ali até 3, né, é o que a gente utiliza como um valor máximo para a empresa, mas há exceções, tá? Não leve isso a ferro e fogo. Ó, é importante ressaltar que o segundo trimestre apresentou um pico sazonal de consumo de caixa e alavancagem em razão dos investimentos em capital de giro em função da pré-alta. Então, basicamente, ele dá a explicação do porquê teve um pico de consumo de caixa, ou seja, reduziu a exposição de caixa e aumentou o endividamento, tá? E aqui a valorização da empresa ao longo do tempo, gerando muito valor. Desde 2007, 957% contra 74% do Ibovespa, tá? E vindo aqui para o Fundamentei, ó, a gente consegue ver que a empresa vem crescendo receita ano após ano, tá? O EBITDA também crescendo ano após ano. EBIT também teve esse efeito negativo aqui da pandemia, né? O lucro também vem crescendo devido às aberturas de loja, um valor menor aqui devido à pandemia. Margem é isso, 3%. Teve um consumo de caixa, que eles falaram devido à sazonalidade, dívida ali super controlada. O que eu sugiro para vocês, tá? Que não façam análise da Drogasil por trimestre, tá? Sempre pegue anos fechado ou últimos 12 meses, tá? Fazer a comparação da Drogasil por trimestre não tem tanto sentido, tá? Então, assim, tem questão de sazonalidade, tem questão de crescimento. Então, assim, geralmente façam a comparação dos dados da Drogasil trimestre, ano com ano, tá? Faça a comparação dos dados da Drogasil ano com ano, não trimestre com trimestre, tá? É uma dica valiosa, até também pela questão do seu ciclo de caixa, tá? Então, é de extrema importância que vocês façam a comparação ano a ano, né? Ou seja, balanço anual, ao invés de fazer ali a comparação por trimestre. E aumentando sua geração de caixa também, ó, ano após ano, vocês podem ver. Mas quando a gente olha no trimestral, é bem mais irregular, né? Ó, 600, 200, 900. Isso tudo porque, olha só para cá. Mês 12 de 2022, 900. O trimestre 9, né? Ou seja, terceiro trimestre. Terceiro trimestre aqui, 200 milhões. Quando a gente olha para o 2021, 800, o último trimestre muito mais alto do que o terceiro. Então, devido a essas sazonalidades do ciclo de caixa, a gente não deve fazer análise da Drogasil por trimestre, mas sim fechada por ano. Então, ali, ó, no último ano, gerando 2 bi de caixa, investindo 1,3 em CAPEX, sobrando 880 milhões livre, distribuindo 43 para o acionista. Então, uma distribuição tranquila para o seu tamanho, para a sua linha de crescimento. Então, assim, ano após ano gerando caixa, teve esse problema aqui em 2017 e 2018, que não gerou tanto caixa. Mas, tirando isso, a gente consegue ver que 2019, 20, 21, 22, 23, vem gerando caixa, sobrando caixa, distribui uma parte para o acionista, crescimento em todas as linhas, tá? Então, assim, Drogasil vem apresentando excelentes resultados ao longo do tempo. Gosto de chamar a atenção para isso. É uma empresa que sempre negociou múltiplos altos, mas por quê? Porque entrega crescimento, tá? Tem que entender isso, muitos analistas não entendem e deixam a oportunidade passar. É o varejo que contradiz muitas das teses de varejo que a gente vê por aí. Muitos investidores não investem em varejo porque dizem que é diferenciação, que é a mesma coisa. Cara, Drogasil, ele tem uma excelente execução. Vai contra tudo que a gente ouve sobre essa questão de varejo. Como a margem é baixa, tem que ficar de olho na dívida,
tem que ficar de olho no ritmo de expansão da empresa. É de extrema importância que vocês olhem na expansão, se continua expandindo. A questão do SSS, né, que é as vendas de mesma loja, tem que ficar de olho nessas lojas que não estão sendo abertas, as lojas antigas se estão apresentando crescimento. E a empresa possui um market share muito alto para o setor, tá? 15% é bastante coisa. Resultado excepcional. Drogasil é uma excelente empresa com histórico impecável, vem gerando muito valor para o acionista ao longo do tempo. Já está num período mais maduro do que estava há anos atrás, mas continua trazendo valor para o acionista, tá? Tá ali tranquilamente para a gente olhar a empresa sem estar aflito, né? Olhando apenas um período maior, em vez de estar olhando trimestres menores. Então, assim, empresa super tranquila, margem saudável, indicador está em bons números, geração de caixa está sólida, está sobrando dinheiro, está distribuindo dividendos depois que sobra dinheiro, depois de fazer todo o dever de casa. Então, assim, Drogasil, excelente empresa, nota 5 de 5, passa com louvor, tá? Dentro da análise. Então, gosto bastante do case. Vem entregando muito resultado, gerando muito valor para o acionista e desbancando muito analista por aí que não fez o dever de casa bem. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Excelente estudo de caso da Drogasil. Vale muito a pena estudar para quem não conhece, para quem não conhece todas as marcas. E já peço que vocês deixem o like de vocês, comentem se ficou alguma dúvida. Estou vindo agora para o YouTube, postando mais análises por aqui. Então, assim, se vocês gostam desse tipo de análise, querem aprender de fato a fazer essa análise comigo, aqui que eu vou tirando as dúvidas de vocês, ouvindo os comentários de vocês, tendo um contato mais próximo, e vocês entenderem como funciona uma real análise fundamentalista. Deixem um like porque isso ajuda bastante o canal e, consequentemente, com esse maior engajamento de vocês, vendo que vocês estão gostando, eu venho trazendo cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Valeu, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde você esteja. Espero que vocês tenham gostado da análise da Drogasil. E eu quero saber a sua opinião. Bota aqui nos comentários. Você já investe na Drogasil? Não investia? Bota aqui nos comentários. Eu quero saber aqui a sua opinião a respeito da Drogasil. Valeu.